Muito boa tarde a todos. Finda a tomada de posse de todos os membros do Governo da República Portuguesa, era importante que, da parte do principal partido da oposição, se assista a uma atitude de escrutínio, mas também de avaliação do Governo da República, que hoje toma funções na sua totalidade. A par dos ministros que ontem assumiram funções, assumiram funções hoje, vários secretários e secretárias de Estado em diversas áreas da governação da República. Acho que é legítimo dizer que ao fim deste tempo temos um governo que é de absoluta continuidade com aquilo que tinha sido o percurso do governo Luís Montenegro até este momento. Isto é, temos poucas novidades, pouco acréscimo de competência, pouco acréscimo de capacitação política e um governo que basicamente continua a ser constituído ou por membros do círculo fechado de Luís Montenegro ou por membros próximos do aparelho partidário do Partido Social Democrata. É por isso um governo de continuidade, com uma escolha de continuidade por parte do Primeiro-Ministro. É errado, o país merecia mais, o país queria mais deste governo. As escolhas na justiça e na saúde são paradigmáticas. Após um ano, 11 meses mais precisamente, de fracasso da atividade na saúde, o Governo opta por manter uma equipa que fracassou, que não conseguiu atingir objetivos e que deixou grande parte dos portugueses com um acesso limitado à saúde ou em condições deficitárias no acesso a cirurgias, a primeiras consultas ou na abertura de urgências em períodos festivos ou mais massivos. Falharam em tudo na saúde e mantêm a mesma equipa a funcionar na saúde. Um erro político tremendo. O mesmo em relação à justiça. Não houve uma reforma na luta contra a corrupção, não houve uma reforma na luta pela transparência, tudo ao contrário. Este governo deixou na gaveta o plano de prevenção de riscos de corrupção, como ainda hoje a imprensa dá nota disso, e quando surgiu o caso Spinum Viva, a envolver o Primeiro-Ministro, não só ignorou, como escondeu deliberadamente todos os planos contra a corrupção e os conflitos de interesses que tinha previsto e que tinha dito, ao Chega e ao Partido Socialista, pelo menos, que iria avançar. Ou seja, protegeu-se a si próprio, protegeu o seu Primeiro-Ministro e mandou às malvas a luta contra a corrupção e a luta pela transparência. A escolha da mesma Sra. Ministra para tutelar a área da Justiça é também um erro político, não pela pessoa, mas porque deixa magistrados, polícias, cidadãos frustrados na luta contra a corrupção que o país queria assumir nestes últimos meses e nos próximos anos como uma batalha essencial. O governo falhou na luta contra a corrupção porque Montenegro não quer combater a corrupção. O governo falhou na luta contra a corrupção porque Montenegro tem medo de ser ele próprio alvo de investigações sobre corrupção. O governo falhou sobre corrupção porque este governo não quer, na verdade, combater a corrupção. Aliás, a escolha hoje anunciada de João Manuel Esteves, secretário de Estado do Ambiente, arguido e suspeito na Operação Éter, que envolve precisamente riscos de corrupção e suspeitas de corrupção na área do turismo e da economia, são bem um sinal das escolhas erradas, do sentido político invertido e da falta de preocupação com a luta contra a corrupção. Então, o governo passa algum tempo a dizer que quer um governo transparente de luta contra a corrupção e escolhe para secretário de Estado um homem suspeito de corrupção. É um erro político que mostra bem as prioridades invertidas que o governo parece ter nesta e noutras matérias da governação da República. Infelizmente, não ficam por aí as críticas à formação deste novo Executivo. Em matéria de imigração, o governo disse durante a campanha eleitoral que iria convergir com aquela que fosse a maioria do país. Penso que mesmo para os mais céticos não há dúvida. O país convergiu à direita ao longo dos últimos meses. E por isso termos um ministro, como temos o ministro da Modernização do Estado, simpaticamente apelidado pelas televisões e pelos jornais como um ministro reformista, mas que disse há pouco tempo que o país só cresce com a imigração e que a população portuguesa está dependente de mais imigração.
Assim não vamos lá. Assim não vamos lá na luta que é preciso travar para termos um país com controle. E a escolher pessoas que pensam o contrário do que o país pensa e que vota e que escolhe é um erro que não nos permite avançar nunca em matérias essenciais da governação. Então nós andamos a dizer que é preciso mais controle da imigração, uma imigração regulada. Para usar as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, andamos a dizer que é preciso uma imigração regulada e humanista. E escolhemos para Ministro alguém que diz que só vamos ter população portuguesa sustentável se tivermos mais imigração, ou que o país está dependente de mais imigração. O país não está dependente de mais imigração. O país está dependente de mais portugueses. O país está dependente da proteção à população portuguesa. E o país está dependente de termos um país, sim, humanista, mas que ponha os portugueses em primeiro lugar. Discussões políticas à parte, jornalísticas e mediáticas. Foi nisto que o país votou no último dia 18. Por isso deu uma maioria gigantesca, nunca antes vista, aos dois partidos, mais do centro-direita e da direita, quer a AD, quer ao Chega. Fazer o contrário é trair, é burlar a confiança do povo português. E nós estaremos muito atentos em matéria de imigração, procurando garantir que o Governo cumpre aquilo que são as exigências não do Chega, mas as da população. Diminuir a imigração que temos e não permitir, como aconteceu, dizer-se que vamos fazer retornar à sua terra 18 mil ou 19 mil, mas que vamos ter mais meio milhão a entrar por causa do reagrupamento familiar. Isto é burla, é fraude. Isto é enganar as pessoas. Dizer-lhes que vamos enviar de volta 3 ou 4 pessoas quando vamos reassumir no território português várias centenas de milhares. É errado, é burlar a população, é enganar a população em matéria de imigração. O Chega anunciou já que debaterá com o Sr. Ministro da Saúde a propósito do caos que vai na saúde urgentemente, mas não vamos deixar passar nem mais um dia para logo a seguir ao programa de governo confrontar um novo executivo com as matérias e propostas de reagrupamento familiar em matéria de imigração. Pelo Chega, sublinho, pelo Chega, não vai haver nenhum reagrupamento familiar em Portugal que permita aumentar em centenas de milhares de pessoas a população imigrante no nosso país. Caso contrário, nós chegaremos no final deste ano a 2 milhões de imigrantes. 2 milhões de imigrantes num país com 11 milhões de pessoas. É caótico, é inaceitável, é uma burla, é um crime que é feito contra Portugal e contra as suas fronteiras. Fazer o contrário é trair o voto do dia 18 de maio. E nós não permitiremos que seja feito. A expressão do Sr. Primeiro-Ministro, hoje mesmo, de dizer, quando confrontado pelos jornalistas, que governará, cito, um bocadinho para os dois lados. Um bocadinho para o lado do PS, um bocadinho para o lado da Chega. É mais uma traição àquele que foi a votação dos portugueses no dia 18. Os portugueses não votaram um bocadinho no PS. Por isso deram-lhe dos piores resultados da sua história. Por isso fizeram demitir o secretário-geral do Partido Socialista. E por isso disseram que não querem o Partido Socialista. Se Luís Montenegro não compreende isto, terá que compreender da pior forma nos próximos meses. O Chega não veio para fazer arranjos como os outros fizeram em 50 anos. O Chega não vai fazer acordos como os outros fizeram de arranjinhos de lugares ou de políticas erradas nos últimos 50 anos. Nós não vamos olhar para o lado ou ignorar a corrupção, a imigração, o enriquecimento ilícito, a subsídio-dependência, o aumento dos lugares no Estado, só para garantir estabilidade. Já viram que connosco não funciona. E não funcionará, nem nos próximos meses, nem nos próximos anos. Por isso o Primeiro-Ministro decidirá se quer fazer um bocadinho para o Chega ou um bocadinho para o PS. Mas é errado, porque a população portuguesa quis uma mudança. Propôs essa mudança e votou essa mudança no dia 18. Ignorá-los é ignorar o que mais de profundo a democracia tem. O voto, a escolha legítima da população. Para finalizar, em dia de tomada de posse do Governo, não posso deixar de estranhar que apenas hoje, alguns dias depois das eleições, o Banco de Portugal venha rever em baixa a previsão do crescimento da economia para o próximo ano. É verdade que há uma conjuntura internacional instável e é verdade que vivemos uma guerra na Europa e no Médio Oriente. Porém, a ideia de que agora a economia vai crescer muito menos do que estava previsto, a ideia de que afinal vamos ter que pagar menos,
A ideia de que vamos ter que pagar mais impostos, ou que vamos receber menos, ou que a economia vai crescer menos, parece ter sido apenas a tentativa de esconder a realidade dos portugueses durante a campanha eleitoral. Refiro-me especificamente ao Banco de Portugal, que decide revelar uma semana ou duas depois das eleições dados que eram importantes para a escolha dos portugueses durante o tempo eleitoral. Fizemos a campanha, as propostas e os debates com base no modelo de crescimento que afinal não era real e com base em previsões económicas que afinal não eram reais. Se isto não é ser muleta do sistema, então não sei o que é. O Banco de Portugal tem que ser uma instituição independente. As instituições financeiras têm que ser independentes em Portugal. Se não são ou se não são capazes de ser, então temos que ser nós a alterá-las e a mudá-las. O que não faz sentido é passarmos 3 meses de campanha eleitoral ou de discussão e debate político em torno de um modelo de crescimento e de previsões de crescimento que uma semana depois das eleições se revelam afinal erradas. Agora já não vamos crescer tanto, agora podemos ter déficit, agora a economia vai mal. Parece que queriam fazer um favor ao governo. Parece que queriam ocultar a realidade dos portugueses. Por isso vamos questionar hoje o Sr. Ministro das Finanças sobre os valores reais da previsão de crescimento do governo para o próximo ano, porque nenhuma política se pode fazer sem ter números coerentes e sérios em matéria de crescimento económico. O país precisa de crescer economicamente. Temos que ter menos burocracia, como disse ontem o Sr. Primeiro-Ministro, temos que ter menos impostos sobre as empresas. Mas temos que ter também a capacidade de proteger os salários de quem ganha menos. E os salários daqueles que têm sentido que nos últimos anos têm sistematicamente pago a crise. A ideia de que a classe média tem que pagar, pagar, pagar e pagar. A classe política tem que distribuir, distribuir, distribuir e distribuir. Isto é errado. É profundamente errado. E baseia-se num modelo pernicioso de que pode andar metade do país a trabalhar para a outra metade. Não pode. E nós temos que acabar com isso. A ideia de que instituições do Estado estão sequestradas para permitir que os governos usem os números a seu bel prazer tem de acabar também. E por isso o repto que fazemos é ao Governo que nos diga os números certos, mas também a garantia de que o Parlamento, com o Chega como novo líder da oposição, exigirá a estas instituições que sejam verdadeiramente independentes, seja o Presidente do Banco de Portugal, seja da CMVM, seja das instituições financeiras que nos dão os valores e os números em Portugal. Isto tem que acabar. Eu gostava de perguntar se estranha, foi isso que eu entender há instantes, estranha o momento de divulgação dos dados. Sim, estranho sobretudo termos dados tão diferentes antes da campanha eleitoral e depois da campanha eleitoral. Quando começámos a campanha eleitoral, estimava-se um crescimento do PIB, da economia portuguesa, em percentagem do PIB, significativo. Hoje, o Banco de Portugal, e fizemos todos, pelo menos os 3 maiores partidos, os que podem ganhar eleições, têm o dever de apresentar um modelo macroeconómico baseado nessas previsões do Banco de Portugal e de outras instituições. Passado a campanha eleitoral, sabemos que afinal não vamos crescer tanto. Aliás, é uma forte revisão em baixa, se não me engano, das mais fortes dos últimos anos, em termos de revisão em baixa, que a economia vai crescer muito menos do que o previsto e que podemos, inclusivamente, ter déficit na economia. Isto é uma fraude, não tem outra palavra, é uma fraude. Como é que é possível, 12 dias depois, saber-se o que não se sabia antes? Não havia indicadores, não havia números que pudessem ser tornados públicos. Quer dizer, obrigam os partidos a andar em campanha durante não sei quantos dias, a fazer trabalho com base em números que não são reais. Qual é a ideia? É favorecer os 2 maiores partidos? É favorecer o partido do governo? É favorecer o governo? Isto é errado, é profundamente errado. Nós vamos exigir ao Banco de Portugal que dê explicações sobre isto. Nós procuraremos que o governador do Banco de Portugal, o Dr. Mário Centeno, nos consiga dar uma explicação sobre porque é que os números mudaram e o que é que aconteceu que levasse a uma mudança drástica destes números. É verdade, há guerra na Ucrânia, mas já existia antes das eleições. É verdade, há uma guerra no Médio Oriente, mas já existia antes das eleições. E vamos chamá-lo ao Parlamento, porque efetivamente também se pode dizer agora que há uma guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos, mas também já existia antes das eleições, tanto que fomos confrontados com isso em vários debates televisivos. Portanto, o que é que mudou para de repente a economia portuguesa já não vai crescer tanto, já não vai ser tão forte, vai poder ter despedimentos e vai poder ter déficit? Então isto não era importante saber isto antes das eleições? É o que parece, efetivamente, porque, quer dizer, eu acho que já todos estamos um bocadinho fartos, antes das eleições, de ter os números do Banco de Portugal e das chamadas entidades independentes a dizer-nos que a economia vai correr tudo bem. Mas depois passa às eleições e afinal não vai correr tudo bem. Tem que haver cortes, tem que haver perda de poder de compra, tem que haver perda de salários. Bom,
Este senhor, neste caso o governador do Banco de Portugal, recebe 19 mil euros por mês. 19 mil euros por mês. 19 mil euros por mês. Para nos estar a dar números enganosos durante uma grande parte do ano. Quer dizer, não vamos chamar o governador do Banco de Portugal ao Parlamento para que possa explicar porque é que mudou os números. Nós vamos questionar o governo sobre os números que tem, porque já ninguém se entende sobre que números é que temos para o próximo ano. Mas, sobretudo, porque é que o Banco de Portugal mudou as previsões que tinha em poucas semanas, de um contexto para o outro, porque quer andar com o governo ao colo, ou o que é que mudou? Podemos estar nós enganados e ter mudado alguma coisa, mas temos que saber o que é. Quer dizer, nós podemos não ser especialistas na área, mas temos a inteligência e a capacidade de perceber que alguma coisa aqui se transformou. Se antes das eleições estava tudo bem, íamos crescer, estávamos com uma economia sólida, o Primeiro-Ministro chegou a dizer que Portugal era a exceção europeia, a crescer acima da média europeia. Vamos para eleições com base nisso. Curiosamente, ganha o mesmo Primeiro-Ministro e dizem-nos que, afinal, não é bem assim. Vamos ter um crescimento reduzido, vamos ter uma revisão em baixa e vamos ter menos... e podemos ter déficit na economia, déficit nas contas públicas. Bom, então isto tem que ser explicado. Porque é que podemos ter déficit agora e não podíamos ter há 2 semanas? Porque os portugueses, quando foram votar, era importante fazerem a avaliação do governo tal como ele foi e não tal como nos quiseram pintar que ele fosse. Portanto, isto é uma fraude, verdadeiramente. E nós temos que deixar de perder o medo e o receio de fazer as perguntas. Os portugueses querem respostas e o novo líder da oposição tem que fazer essas perguntas sem medo nenhum poderem instalar. Disse que o Banco de Portugal queria fazer um favor ao governo, penso que foi esta a expressão que usou. Pode ter querido. Deixe-me perguntar-lhe, porque é que considera isto, porque o governo do PSD e o governador até já foi o Ministro das Finanças do governo? Pois, ouça, o que parece é que querem sempre proteger o PS e o PSD do cenário económico real. Nós temos um Banco de Portugal que, tanto quanto eu sei, para além do que eu dizia, de salários absolutamente, enfim, imorais, que são pagos aos seus dirigentes, ao menos esperamos que eles façam um trabalho equidistante e equilibrado. E também um trabalho competente. Eu quero que me expliquem porque é que 2 ou 3 semanas antes vamos crescer e a economia portuguesa é um milagre e uma exceção, e 2 semanas depois a economia portuguesa está em forte queda e em forte contração. A dizer, o que é que mudou? Uma vez que nós não vimos nada a mudar à nossa volta. Portanto, alguma coisa mudou. O que mudou é que quiseram fazer o jeito ao governo em tempo eleitoral. E eu acho que isso é errado do ponto de vista de uma instituição que é independente e que devia ser independente, não é? Mas eu acho que quis fazer um favor ao sistema, porque PS e PSD são a mesma coisa. Estamos? André Ventura, falou aqui da composição do governo, que soubemos por estes dias. Eu queria perguntar se tem alguma coisa para nos adiantar sobre o governo Sombra. Não, nós estivemos à espera que este governo fosse formado. Eu acho que devemos esse respeito às pessoas, em que não faz sentido haver um governo de sombra antes de haver um governo institucional. E, portanto, o que eu me comprometi ao país e também ao Parlamento e ao grupo parlamentar do Chega e ao Chega é que aguardaríamos a tomada de posse da Assembleia da República e a tomada de posse do governo. Essa tomada de posse foi hoje. Nos próximos dias eu começarei a trabalhar para termos um governo nestas mesmas áreas, um governo sombra, que fiscalize cada um dos governantes, que tenha a capacidade de não ter medo de nenhum dos assuntos, mesmo nestes que eu referi, o facto de termos um secretário de Estado suspeito de corrupção num governo que quer combater a corrupção, o Dr. José Manuel Esteves, quer dizer, é impressionante. E uma operação grave, não é uma operação qualquer. E o que eu queria deixar claro ao Governo, a propósito também do Governo sobre é isto: nada ficará como antes. Nós teremos agora um escrutínio permanente, diário, contínuo, por parte de membros desse Governo de Sombra, que não terão medo em apontar as falhas, os desequilíbrios e os erros desse Governo. Não fiz ainda convites, começarei hoje. Como digo, o Governo tomou posse hoje. E, portanto, eu devo olhar para a composição do Governo e agora vamos começar pelas pastas da Justiça e do combate à corrupção, que são as mais importantes para nós. E a partir de hoje começarei a trabalhar para dar ao país um conjunto de nomes que possam ser alternativa a este governo, que já se viu que é de continuidade e não é bom. Já tem nome para essa pasta? Agora, hoje, vou começar a trabalhar nisso. E já tem quando fala em alguns dias, já tem algum prazo de dizer quando é que vai começar a apresentar os projetos? Nos próximos dias falaremos disso. Está bem? Senhores, muito obrigado. Só perguntar-lhe uma coisa, porque falou aqui, disse que ia confrontar o governo com a questão do reagrupamento familiar dos imigrantes. Isto é através de um debate? De um requerimento. Não, sobretudo primeiro através de um requerimento, para sabermos de que número estamos a falar. O que me parece é que o Ministro Leitão Amaro, como nós vamos ter possibilidade de o questionar agora no debate da tomada de posse do Governo, pode não ser necessário um debate temático específico sobre este assunto.
Basicamente o que se passa é isto. O Governo anunciou antes da campanha eleitoral de forma eleitoralista que ia expulsar 17 mil pessoas, se não me engano. Até o Partido Socialista tinha levado à expulsão de mais pessoas. Ou seja, isto é nada, é não fazer nada sobre a imigração. E agora soubemos, porque foi o próprio Ministro que o disse, que a imigração vai aumentar no próximo ano devido ao reagrupamento familiar. E podemos estar a falar de cerca de 500 mil de pessoas. Portanto, ou isto é brincadeira, ou então num país com 1,6 milhões de pessoas, estamos a querer pôr pólvora e mais pólvora no barril, à espera que rebente, e que rebente de qualquer maneira. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E, portanto, ou começamos a devolver pessoas ao seu país de origem, ou o país não se pode tornar o quintal do mundo inteiro. É muito simples. Isto não tem nada de falta de humanismo, nem de falta de humanidade. O país não aguenta ter 2,1 ou 2,3 ou 2,5 milhões de imigrantes, num país com 11 milhões de pessoas. Quer dizer, acho que isto não estamos a pedir nada. Estamos a ser razoáveis na dimensão do país e no controle de fronteiras. Portanto, ou temos uma explicação cabal para isto, de quantos é que vão entrar por causa do reagrupamento familiar, ou teremos que fechar as fronteiras. E não temos mesmo opção em relação a isso. Caso não nos deem uma explicação sobre quem vai entrar, aquilo que exigiremos ao Governo é que feche as fronteiras e que não deixe entrar nos próximos tempos até ter a situação resolvida. Penso que não estamos a ser nem radicais, nem exigentes. Acho que qualquer português... Compreendo perfeitamente, mas não devem existir muitos países com 11 milhões de pessoas e com 2 milhões de imigrantes. Quer dizer, há momentos na história em que nós temos que nos pôr a nós em primeiro lugar. E este é um desses. 2 milhões de imigrantes num país com 11 milhões de pessoas tem um nome, é um crime. É um crime, é uma destruição, é um atentado. E as pessoas sabem o que é que eu estou a dizer, porque vivem no lado a lado. Não vale a pena fingirmos. Uma coisa é termos uma imigração controlada e regrada. Outra é termos 10 ou 15 ou 20% da população imigrante. Quer dizer, não é sustentável, não é aceitável e também não é nenhum radicalismo. É dizer ao Governo isto. Quem vem para trabalhar, quem vem por bem, nós fomos um país aberto e temos muitos que também foram trabalhar para fora e integrar-se lá fora. Nem França, que é França, teve a aceleração demográfica que nós estamos a ter. E França tem 60 ou 65 milhões de habitantes. Portanto, nós temos que perceber muito bem o que é que estamos a fazer. Isto não é uma brincadeira, isto vai deixar consequências para o futuro, para os nossos filhos, para os netos, para o tecido social. Não, o que nós vamos propor é que o Primeiro-Ministro diga quantos... Não é o espaço Schengen, porque muitos destes imigrantes do reagrupamento familiar nem sequer tem muito a ver com o espaço Schengen. O que não vamos permitir é que em 6 meses aumente 500 mil o número de imigrantes em Portugal. E o Governo tem que nos dizer o que é que propõe para isso. Como é que vamos controlar isso? Muito bem, vai entrar 500 mil com base no reagrupamento familiar, mas vamos expulsar outro 500 mil? Ou vai aumentar 500 mil de imigrantes? Pelo menos vamos dizer às pessoas a verdade. Não vamos mentir-lhes como nos dados do Banco de Portugal. Vamos dizer-lhes a verdade. Se for para termos 2 milhões de imigrantes, então o Governo que assuma. Meus caros, vamos ter 2 milhões de imigrantes. Nós diremos que é errado, mas cá estamos para a luta política. Agora, não andamos a enganar, a dizer estamos a reduzir a imigração, expulsamos 17 mil pessoas e entra 500 mil. Isto é errado, é burlar as pessoas, é enganar as pessoas. E é um risco, na minha perspectiva e na perspectiva do Chega, para o futuro do país. Se é isto que queremos, bom, pagaremos um preço, e pagaremos um preço bastante elevado por isso. Espero que não seja essa a estratégia do Governo, mas fiquei preocupado, e acho que o país todo ficou preocupado, em ouvir o Ministro Leitão Amar dizer, com a maior naturalidade do mundo, que vamos aumentar 500 mil de imigrantes por causa do reagrupamento familiar. Quer dizer, é o mesmo que dizer, olha, o IRS vai aumentar 50% porque o Governo precisa de dinheiro. Olhem, habituem-se. Não, isto não é assim. Se vai aumentar, temos que controlar. Isto não é o quintal da bandalheira, é um país. E, portanto, temos que fazer o esforço de fazer isso.